Muito bem, continuando aqui, nós terminamos a parte de alarme de incêndio e a gente vai começar a tratar agora da parte de detecção de incêndio. Os dois sistemas estão interligados. A gente, por questão didática, a gente trata primeiro do alarme e depois trata da detecção, que é um pouquinho mais complexa, mas os dois sistemas funcionam juntos. Claro, você vai ter edificação onde você precisa somente do alarme e você vai ter edificação onde você precisa da detecção e do alarme. O sistema de detecção é um sistema muito versátil porque ele permite que você detecte o incêndio de forma automática, não vai ter uma pessoa necessariamente lá, vai ser um dispositivo que ele vai detectar o incêndio logo no seu início e vai acionar logo uma sirene e as pessoas que estão naquela edificação vão ser avisadas aos primeiros sinais de fumaça ainda, não vai ter nem necessariamente fogo na edificação ainda, ele é um sistema muito eficiente, claro, precisa estar com a manutenção em dia, mas aqui a gente vai considerar que a manutenção está toda em dia, toda certinha. Sempre que eu trato desse assunto, eu faço referência a uma situação que aconteceu em 2019, lá no CT do Flamengo, onde eles tinham um alojamento que funcionava, que era um container que funcionava como alojamento da categoria de base de futebol do Flamengo, em que infelizmente vários jovens vieram perder a vida por conta de um princípio de incêndio que aconteceu em um ar-condicionado desse alojamento. O que houve lá? Os jovens estavam dormindo e durante a madrugada houve um princípio de incêndio no ar-condicionado e quando eles perceberam já era tarde demais. A fumaça já tinha tomado o container todo, o alojamento todo e alguns poucos conseguiram escapar, mas salvo engano 10 jovens chegaram a perder a vida lá. Então, é, ali você observa que no final da estação, quando você vê toda a parte de detecção, você observa que isso poderia ter sido evitado com a simples instalação de um sistema de detecção dentro do container, onde eles estavam sendo utilizados como alojamento. Quando o princípio de incêndio começasse a liberar fumaça, o detector ia detectar aquela fumaça e acionar a sirene, consequentemente, os jovens iam acordar, o som da sirene é bem alto, então eles iam acordar e iam abandonar o alojamento sem que essa tragédia acontecesse. Eu vou tentar deixar linkado aqui na descrição do vídeo um, um, um vídeo de alguma reportagem daquela época lá. Eu não vou colocar diretamente no vídeo aqui, porque geralmente dá problema com o YouTube. Então, eu vou deixar linkado na descrição aqui embaixo e vocês vão poder verificar direitinho o que eu estou falando. Sistema de detecção. É o sistema responsável por detectar a existência de fumaça e o aumento anormal da temperatura na edificação ou área de risco para ser protegida e informar esse evento a uma central que, por sua vez, atuará de forma a avisar os ocupantes da edificação sobre a existência do evento atípico, através do sistema de alarme, ou mesmo iniciará as primeiras medidas para controle de um possível sinistro, através de um sistema de gases limpos, por exemplo. O sistema de detecção funciona de forma automática, não necessitando da intervenção de um operador para o seu acionamento. É um sistema extremamente confiável desde que esteja com sua manutenção em dia. Vocês vão perceber que eu consigo ligar no sistema de detecção qualquer dispositivo que a minha imaginação permitir. A gente vai ver na próxima disciplina o sistema de escada pressurizada, que é um sistema que tem um motor dentro da escada, que ele vai insuflar ar por dentro de uma câmara na escada para impedir que a fumaça entre. E esse sistema ele é acionado automaticamente pelo sistema de detecção de fumaça. Quando a fumaça é detectada, ele manda um sinal para a central, que manda um sinal para o quadro da escada, que vai acionar um motor que vai insuflar o ar pelo duto de ventilação da escada. Esse é só um exemplo de que eu posso ligar qualquer tipo de dispositivo que eu queira. Aqui o texto ele cita aqui um sistema de gases limpos. Imagina uma central de processamento de dados, onde você tem dados críticos ali que você não pode perder ali, você não pode molhar eles e incêndio ali não tem nem como você imaginar o problema que isso iria causar. Você pode instalar um sistema de gases limpos ali, que ele vai atuar logo no início do incêndio sem jogar água, vai apagar o fogo lá. Porém, para ele começar a atuar, você pode ligar ele a uma central de detecção de incêndio. E quando o detector detectar as primeiras indícios de fumaça ali, já vai acionar o sistema de gases que já vai atuar para eliminar aquele risco dali.
Geralmente, esse tipo de sistema é utilizado em bancos, em locais onde se tem dados muito sensíveis que você não, dados de processamento de dados muito sensíveis que você não pode se dar o luxo de perder aqueles dados de forma alguma. Então, se utiliza um sistema de gases limpos ligado a um sistema de detecção de fumaça. Mas quando eu devo instalar um sistema de detecção? A exigência deve ser conforme previsto na IT1, parte 1. Ou seja, o sistema de detecção ele vai ser instalado sempre que a exigência estiver prevista nas tabelas da IT1, parte 1. Vocês vão ver que lá tem edificações que você precisa somente de sistema de alarme, e tem edificações que você precisa de sistema de detecção e alarme de incêndio. Então, conforme a exigência da IT1, parte 1, a edificação vai precisar ou não de ter sistema de detecção ou de alarme de incêndio, ou dos dois. O sistema de detecção obrigatoriamente deve estar conectado a uma central de incêndio convencional ou endereçável, que informará ao operador a existência de um evento atípico e fará o gerenciamento desse evento, tomando decisões de acordo com o caso. Ou seja, não existe sistema de detecção sem central de alarme. Ele tem que estar obrigatoriamente conectado a uma central. E quando o detector detectar a fumaça lá, ele vai avisar essa central que ela vai tomar decisões. Quais são as decisões que essa central toma? Ou ela aciona um dispositivo para combater logo o princípio de incêndio, conforme a gente falou anteriormente, ou ela vai apenas indicar no visor dela, em um display, aonde está acontecendo aquele evento atípico. Aí mais na frente a gente vai ver que centrais convencionais elas vão identificar de uma forma e centrais endereçáveis vão identificar de outra forma. A central de incêndio deve ser instalada em um local que permita a sua supervisão constante por operadores devidamente treinados para o manuseio do equipamento. Aqui são modelos de centrais de alarme de incêndio. Aqui, de acordo com o fabricante, você vai ter aspectos diferentes, né? Aqui é um modelo, aqui é outro tipo de central, aqui é outro tipo de central, aqui é outro tipo de central. Logicamente, é altamente recomendável que a pessoa que vai ficar supervisionando esse equipamento, ele tenha um treinamento prévio disso daí. Que é o que a gente observa muito acontecer, que é a situação de expectativa e realidade. O que a gente observa acontecer muito, você tem a central de detecção e alarme de incêndio na portaria da edificação, porém nem sempre a pessoa que fica lá em contato com ela 24 horas por dia passou por um treinamento adequado. Aí quando a central dispara, ele não sabe que atitude tomar. Se ele manda alguém ir lá no pavimento onde está detectando o evento atípico, se ele apenas silencia ela, ou se ele pega e puxa ela da tomada e desliga logo e esquece ela, ela lá de qualquer forma. Então, é importante que a pessoa tenha o treinamento adequado do tipo de equipamento que ela está supervisionando, senão você perde o sistema já aí antes mesmo dele funcionar. Tipos de centrais de detecção e alarme de incêndio. Sistema de detecção convencional. A detecção convencional funciona com o conceito de laço ou setor, onde a mesma central é capaz de gerenciar vários laços, em que cada um dos laços pode ter um determinado número de dispositivos, detectores de fumaça e ou temperatura e acionamentos manuais. Quando algum dispositivo do laço é acionado, a central indica que houve um evento atípico no laço específico, sem informar exatamente onde o evento ocorreu. Como seria isso? A central de incêndio, ela tem dois tipos de centrais. Ela tem a convencional e tem a endereçável, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui, focando na convencional, ela trabalha com esse conceito de laço ou setor, que ela vai considerar um laço. Todos os dispositivos que estão conectados em uma linha dela. Aí na outra linha ela vai considerar como sendo outro laço, na outra linha um outro laço e assim vai. Dependendo do modelo da central, você pode ter diversos laços para diversas aplicações que você for colocar. E em cada laço vai ter um determinado número de dispositivos. E o que ela faz? Se algum dispositivo for acionado, um detector de fumaça, um detector de temperatura ou uma botoeira de alarme de incêndio, ela vai avisar a central que naquele laço onde estava aquele dispositivo conectado, houve um evento atípico. Perceba que ela não falou para o operador aonde foi o evento exatamente. Ela fala apenas que em um daqueles dispositivos que estão conectados naquele laço
houve um acionamento. Isso abre uma série de lacunas, porque imagina só, imagina que eu tenho uma edificação muito compartimentada, vai ficar inviável eu procurar exatamente onde aconteceu. Por isso, eu já vou adiantando que o sistema de detecção convencional ele só é permitido onde você não tenha muita compartimentação. Por exemplo, em um galpão de armazenamento. É possível colocar um sistema convencional? Sim, porque ele vai indicar o laço onde o evento ocorreu e o laço ele pode estar sendo distribuído ao longo de uma linha lá em que o operador sabe, o laço um é aquele setor X ali do galpão. Diferente se tivesse sido instalada uma central convencional em um prédio de apartamentos, por exemplo, em que cada pavimento ia ter um dispositivo diferente. Quando o laço fosse acionado, ele ia dizer apenas que teve um evento em um daqueles dispositivos. Só que eu não ia saber exatamente em que pavimento aconteceu, porque cada dispositivo vai estar distribuído em algum pavimento. Então, para cada edificação, pede-se um modelo de central específica. Mas o que é importante fica aqui, que o sistema de detecção convencional ele trabalha com o conceito de laço ou setor, onde ela vai indicar que houve um evento atípico naquele laço, ou seja, algum dispositivo que está conectado naquele laço foi acionado. As centrais de detecção convencionais são indicadas preferencialmente para edificações térreas com pouca compartimentação, facilitando assim a localização do evento atípico pelo operador. Aqui eu tenho um exemplo de uma central de incêndio convencional, em que ele chamou cada laço de zona, zona 1, zona 2, zona 3. Na zona 1, eu tenho um detector, um acionador, outro detector e outro acionador. E, consequentemente, nas outras zonas estão distribuídas da mesma forma, detector e acionador. Quando esse detector de fumaça é acionado, por exemplo, ele vai avisar a central que um evento atípico foi detectado na zona 1. As sirenes vão tocar, todas normais, todas indicando os ocupantes da edificação como um todo. Porém, o operador ele vai só lá na zona 1 ver se aconteceu alguma coisa. Aqui um outro exemplo, uma central convencional e os dispositivos distribuídos por zona novamente. Que zona 1, somente esse acionador aqui, zona 2, somente esse detector, zona 3, 3 detectores, um acionador, zona 4 aqui, 3 detectores e acionador, zona 5, só detectores e assim sucessivamente. E aqui as sirenes distribuídas pela edificação, conforme nós já falamos. Quando for acionado, por exemplo, um detector aqui da zona 5, ele vai avisar para o operador aqui nesse display que houve um evento atípico lá na zona 5. Aí o operador vai lá na zona 5 verificar o que aconteceu. Só que lembrando, mesmo acionando só a zona 5, ele vai acionar as sirenes que estão distribuídas pela edificação, avisando a todos os ocupantes para abandonarem a edificação. Módulo isolador. O módulo isolador, também conhecido como isolador de laço, é um dispositivo utilizado em sistema de detecção de alarme de incêndio para isolar circuitos em um laço de detecção. A principal função de um módulo isolador é evitar que uma falha ou curto-circuito em um dispositivo de detecção, como um detector de fumaça ou temperatura, ou em parte do cabeamento, afete negativamente outras partes do sistema. Isso é importante porque em sistemas convencionais, um problema em um dispositivo ou circuito pode fazer com que todo o laço seja afetado, levando a um possível mau funcionamento de todo o sistema. O que vem a ser o módulo isolador de laço? Ele é um dispositivo que ele vai servir para proteger o laço. Os dispositivos instalados em central de detecção e alarmes são dispositivos meio sensíveis. Então, pode acontecer que durante uma chuva ou uma flutuação de energia, algum dispositivo daquele venha a ser danificado. Se ele for danificado, você vai perder todo o laço onde ele está instalado. Aí, para evitar esse tipo de situação, é instalado o isolador de laço, que é uma espécie de proteção que vai ser colocada entre os dispositivos para que, caso aconteça alguma coisa com algum dispositivo, ele vai tipo matar aquela parte do laço e o restante continua funcionando. Vamos ver aqui.
O modo isolador atua como uma barreira elétrica que isola fisicamente o laço de detecção em segmentos menores. Se ocorrer uma falha em um segmento, o modo isolador impedirá que essa falha se propague para outras partes do sistema, garantindo que o restante do sistema continue funcionando normalmente. Aqui é o aspecto do isolador de laço, ou modo isolador, né? Aqui um outro modelo, que é o modelo da Sigurimax, aqui é o modelo da Intelbras. Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Aqui você tem a central de detecção e alarme de incêndio, e você tem o laço saindo da central, passando pelos dispositivos e retornando até o laço. Aí observe, aqui você tem um detector, aqui um acionador, aqui o modo isolador, aqui uma sirene, aqui um acionador, aqui outro modo isolador, um detector, outro detector e outro modo isolador. Aí como é que vai acontecer? Imagina que teve uma flutuação de energia e queimou esse detector aqui. De uma hora para outra ele parou de funcionar. Se eu não tivesse nenhum modo isolador de laço, eu ia perder o laço inteiro. Todo esse laço ia parar de se comunicar com a central. Como eu tenho os modos isoladores, o que vai acontecer? Essa parte do laço ela vai ser perdida, ela vai tipo meio que morrer para a central, ela não vai ser identificada mais. Só que daqui do modo isolador até a central vai continuar tudo funcionando. Ou seja, daqui desse ponto aqui, atravessando aqui tudinho e retornando para a central, tudo está funcionando normalmente. Da mesma forma, imagina que teve algum tipo de problema com o acionador manual e ele parou de funcionar. Essa parte do laço ela vai morrer e a partir do modo isolador até a central, a partir daqui de baixo até a central e de cima até o modo isolador, vai continuar tudo funcionando normalmente. E da mesma forma aqui embaixo, imagina que esse detector aqui ele deu algum tipo de problema, ele parou de funcionar. Essa parte do laço aqui vai ser perdida e da central até o modo isolador vai continuar tudo funcionando de forma normal. E do modo isolador até a central também vai continuar tudo funcionando de forma normal. Claro que aqui, como não tem dispositivo, não vai fazer diferença. Mas essa parte de cima aqui vai continuar tudo funcionando normalmente, por conta do módulo isolador de laço. Então, é dessa forma que o módulo isolador de laço trabalha. Sistema de detecção endereçável. A detecção endereçável funciona com o conceito de dispositivo, onde a mesma central é capaz de gerenciar vários dispositivos, detectores de fumaça e ou temperatura, acionadores, sirenes, modos repetidores, modos de relé, quadros de comando de motores ou até mesmo outra central de incêndio, sendo que cada um desses dispositivos é controlado de forma precisa e individual. Aí aqui o que acontece? Aqui o céu é o limite. A central de detecção endereçável, ela não trabalha mais com o conceito de laço ou setor, ela trabalha com o conceito de dispositivo. Isso abre um leque muito grande de aplicações para a gente, porque cada dispositivo ele vai ser identificado exatamente na central. Ou seja, se eu tenho lá 100 detectores de fumaça pendurados naquela central, os 100 vão ter um endereço específico, cada um, em que quando um for acionado, o, vai aparecer no display da central exatamente qual foi o dispositivo que foi acionado. Aí perceba que a central é a central ideal para você instalar em locais onde tem muita compartimentação. Imagina o caso do prédio que eu citei agora há pouco. Quando você tem uma central endereçável, quando o detector de determinado pavimento detectar fumaça, ele vai avisar na central exatamente aonde foi que o evento atípico foi detectado. E o operador vai verificar aquilo dali e vai lá exatamente naquele andar verificar o que foi que aconteceu. Então percebam que a versatilidade do sistema endereçável ele é muito grande. É por isso que eu digo que aqui o céu é o limite. Você pode gerenciar a central endereçável da forma como você imaginar. As centrais de detecção endereçável são indicadas para qualquer tipo de edificação ou área de risco, tornando o sistema muito mais confiável. Perceba que ela é mais confiável, porém vai ser um sistema um pouco mais complexo. Aqui é um exemplo esquemático aqui, onde você tem uma central principal aqui e conectado a ela você tem três centrais secundárias. E conectado a cada uma dessas centrais secundárias você tem diversos dispositivos. Olha. Você tem aqui, muito possivelmente isso aqui é um módulo repetidor, e aqui você tem os dispositivos,
Aqui nessa de cima, você tem até uma impressora conectada a ela. É possível fazer isso? É possível fazer isso também. É um dispositivo que pode gerenciar outros dispositivos. Aqui, para esse lado, você tem outros dispositivos conectados à central aqui outros. E quando qualquer evento é detectado em qualquer um desses dispositivos, ele vai avisar a sua central específica, que vai mandar um sinal para cá, para essa central aqui, que vai me dar aqui no monitoramento exatamente aonde o evento atípico foi detectado. Então perceba que é um sistema muito, muito, muito confiável. Aqui um outro exemplo, onde você tem uma central principal aqui, e você tem aqui os dispositivos conectados a ela, os detectores, aqui outros detectores, aqui um acionador manual. Aqui para esse lado aqui você tem outros dispositivos aqui, um teclado remoto endereçável aqui, um um relógio de ponto, você tem aqui um repetidor aqui, você tem outros sirenes aqui endereçáveis, né, conectados. E quando qualquer um desses dispositivos for acionado, ele vai mandar um sinal para a central respectiva dele, que vai mandar para a central principal, vai indicar exatamente em qual dispositivo o evento atípico foi detectado. Nota: não existe sistema de detecção sem a existência da central de incêndio e do sistema de alarme, uma vez que o sistema de detecção apenas detecta o evento atípico, e o sistema de alarme será o responsável por avisar os ocupantes da edificação. Então, como nós falamos já anteriormente, né, o sistema de detecção ele não trabalha sozinho. Ele tem que estar obrigatoriamente conectado a uma central que vai estar conectada a um sistema de alarme para avisar os ocupantes da edificação. O sistema de detecção ele vai apenas detectar o evento atípico. Eu tenho que ter um outro elemento que avise que aquele evento aconteceu. E esse outro elemento é o sistema de alarme. Então, sempre que você falar em detecção, automaticamente você está falando em alarme junto. O contrário não é verdadeiro. Você pode ter edificação onde tem apenas sistema de alarme, porém não tem sistema de detecção. Beleza? Então fica esse registro aí de que o sistema de detecção trabalha sempre com o sistema de alarme.